Boa noite a todos. É uma alegria estarmos unidos no objetivo de conhecer os ensinos de Jesus à luz da doutrina espírita. Mas antes de iniciarmos a nossa preleção, vamos nos preparar com uma pequena prece. Vamos elevar o nosso pensamento a Jesus, rogando que abençoe o nosso propósito na busca da compreensão do seu Evangelho. Nos auxilie, Divino Mestre, para que sua mensagem ilumine a nossa mente e toque o nosso coração. Que, envolvidos por seu amor, possamos nos sentir fortalecidos para vivenciarmos os seus ensinamentos, seguindo teus passos. Na certeza de que estamos em sua companhia, desde já te agradecemos por essa oportunidade bendita. O capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, que estamos iniciando esta semana, e que tem por tema Bem-aventurados os puros de coração, vem nos esclarecer sobre uma importante virtude que Jesus nos convida a conquistar: a pureza de coração. Faz parte de um ensino do nosso Mestre que se encontra nas bem-aventuranças. Bem-aventurados os puros de coração, porque eles verão a Deus. Nós vamos procurar compreender em que consiste a pureza de coração, de que maneira nós podemos conquistá-la e por que é importante para nós conquistar essa virtude e quais as consequências para o mundo que habitamos. Vamos ouvir o importante ensino de Jesus que se encontra no Evangelho de Marcos, capítulo 10, versículos de 13 a 16. Então, lhe apresentaram uns meninos para que os tocasse. E como seus discípulos afastassem com palavras rudes aqueles que as apresentavam, Jesus, vendo isso, zangou-se e lhes disse: Deixai vir a mim as criancinhas, e não as impeçais, porque o reino dos céus é para aqueles que lhes assemelham. Eu vos digo em verdade, todo aquele que não receber o reino de Deus como uma criança, nele não entrará. E as tendo abraçado, as abençoou, impondo-lhes as mãos. Vamos procurar compreender o que Jesus quis nos ensinar. O reino de Deus é um estado de felicidade plena, duradoura, verdadeira, que todo espírito imortal aspira a conquistar. E através da lei do progresso, todos nós um dia iremos alcançar. Mas para conquistarmos essa felicidade, necessitamos purificar o nosso coração, no sentido de educar os nossos sentimentos para o bem, combatendo todo pensamento e sentimento de orgulho. Mas para combater algo, nós precisamos de uma motivação. Por que é importante combater o orgulho? Nós aprendemos no capítulo anterior que o orgulho nos prejudica espiritualmente, nos afasta da busca pelo conhecimento das leis divinas que regem a nossa existência, afasta a criatura do Criador. O orgulhoso considera as coisas divinas, os poderes invisíveis, indignos da sua atenção. O orgulho é inimigo da nossa felicidade
e dele decorrem todos os males da humanidade. Por quê? Porque torna o ser indiferente ante o sofrimento daqueles que estão na miséria, sem abrigo, sem alimento, sem assistência, sem trabalho. O orgulhoso se considera melhor, merecedor, privilegiado ante esses sofredores. Constitui, portanto, o orgulho um obstáculo que impede o progresso do espírito e do mundo. A virtude contrária ao orgulho é a humildade. E a pureza de coração é inseparável da simplicidade e da humildade, porque exclui todo pensamento de egoísmo e de orgulho. E por que Jesus tomou a criança como símbolo de pureza? Com os seus gestos inocentes, desprovidos de maldade, a criança é a verdadeira imagem da simplicidade e da pureza. E o que a criança tem de especial? A criança é pobre de pretensão à superioridade. A criança é pobre de pretensão à superioridade. Não demonstra preconceitos àqueles que são diferentes dela. Não procura se impor pelo domínio do poder, da força, da inteligência. Não faz questão de mostrar-se perfeita, completa. Ela reconhece a sua limitação, a sua fraqueza, a sua necessidade de amparo. Nas crianças, essas características são naturais e não artifícios de aparência. Mas será que o aspecto da inocência e da candura nas crianças constitui uma real superioridade do seu espírito? A doutrina espírita nos esclarece que o espírito que anima o corpo de uma criança pode ser até mais antigo e desenvolvido que o de um adulto, porque já viveu várias existências. Tem imperfeições a corrigir, tem qualidades a se desenvolver. Mas o espírito da criança, se o espírito da criança já viveu em outras existências, por que ela não se apresenta ao nascer como ela é? Tudo é sábio nas obras de Deus. A criança ela não se mostra como ela é para poder suscitar o amor, a ternura, o cuidado de seus pais. Cuidados necessários à sua fragilidade. E como é possível ao espírito ocultar o seu verdadeiro caráter quando criança? É que esse caráter está temporariamente adormecido, em razão do esquecimento por que passa o espírito ao encarnar, sem contudo perder as suas faculdades, as aptidões, as qualidades adquiridas anteriormente, que vão retornando gradualmente, pouco a pouco, acompanhando o crescimento do corpo. O que retorna são suas ideias, suas aptidões, as suas tendências, o seu caráter, mas não a lembrança do passado. Por quê? Porque em uma nova existência, Deus, em sua bondade, em sua misericórdia, nos faz esquecer as existências passadas. Porque a lembrança de um passado doloroso, culposo, juntando-se às amarguras de uma nova existência,
seria para nós um fardo muito pesado. Nós não suportaríamos. Pode-se assim dizer que nos primeiros anos o Espírito reveste por algum tempo a roupagem da inocência. Por essa razão, Jesus toma a criança como símbolo de pureza e da simplicidade, apesar da anterioridade da sua alma. E por essa razão, ele não diz que o reino dos céus é das crianças, mas para os que a ela se assemelham. A infância tem ainda uma importante utilidade. Os espíritos, eles só entram na vida corporal para se aperfeiçoarem, para tornarem-se melhores. E a fragilidade da tenra idade os torna mais dóceis, acessíveis aos conselhos, às orientações que podem modificar a sua natureza e fazê-la progredir. É quando se pode corrigir o seu caráter, reprimir as suas más tendências, através de bons conselhos, boas orientações e principalmente de bons exemplos. Exemplos de cuidado, de amor, de afeto, de respeito a tudo o que Deus criou, a todos os seres, independente da raça, da cor, do gênero, da crença religiosa ou da condição social. É nessa fase da infância que as crianças estão mais acessíveis às impressões dos gestos de solidariedade, colaboração, piedade, compaixão, respeito, a humildade, da simplicidade. São esses sentimentos que, brotando em nossa alma, um dia irão purificar o nosso coração. É nessa fase que importa começar a semear na alma da criança um importante ensino de Jesus. Fazer ao outro o que gostaria que o outro lhe fizesse. Esse é o dever que Deus confiou aos pais, missão sagrada pela qual terão que responder. Mas como os ensinos de Jesus são profundos e amplos, além desse sentido da inocência da infância, nós podemos compreender como crianças as almas mais fracas, os infelizes, os explorados, os oprimidos, os que mais carecem de auxílio, de amparo, de consolo, as almas carentes, os vencidos do mundo, as almas sofridas, cansadas, ouvem com maior facilidade o chamado de Jesus. Aceitam com docilidade os ensinos do Divino Mestre. E na época em que Jesus viveu, e ainda hoje, os males que devastavam a sociedade e devastam ainda, que causam tanto sofrimento aos pequeninos do mundo, é a fome, a sede, a falta de teto, o frio, a doença, a desesperança, o preconceito, a injustiça, a desigualdade. E chamando a ele os pequeninos do mundo,
o Cristo nos ensina que enquanto faltar assistência a apenas um indivíduo, mesmo mais insignificante perante os homens, é a ele que estará faltando. Porque é preciso atender a todos, sem exceção. Jesus propõe que essas almas frágeis e indefesas, como crianças, se dirijam a Ele com confiança e esperança, pois Ele tem o alimento que fortalece os mais fracos. E esse alimento, que constitui o bálsamo cicatrizante de todas as chagas, é a caridade, a fraternidade e o amor ao próximo. E a doutrina espírita, que veio para aprofundar os ensinos de Jesus, nos esclarece que a caridade é olharmos para os aspectos que causam a dor em nossos irmãos de humanidade. Um espírito nos diz nesse capítulo que o Espiritismo não veio chamar para si as crianças, mas veio chamar os homens de boa vontade. E para que são chamados? Para transformar a sociedade, torná-la mais justa, mais progressista, mais humana, mais fraterna. E para isso é necessário que os homens se ajudem mutuamente, em lugar de se prejudicarem como fazem. Que o forte sustente o fraco, em lugar de esmagá-lo, desrespeitá-lo. Necessário, portanto, que se combata os abusos, a injustiça, a exploração, o preconceito, a intolerância. Somos chamados, portanto, a trabalhar pela fraternidade universal e pela igualdade de direitos sociais. Há uma urgente necessidade de combater a origem do mal e de todas as misérias da nossa sociedade: o orgulho e o egoísmo. Isto é que deve merecer toda a atenção dos homens de boa vontade, que desejam seriamente o bem da humanidade, aqueles que desejam, como Jesus, acolher os pequeninos do mundo. Compreendemos que os homens não podem ser felizes enquanto não forem animados pelos sentimentos de benevolência para com todos. Ninguém evolui sozinho, porque nós somos regidos pela lei de sociedade. E não há qualquer possibilidade de obtermos progresso espiritual ou purificarmos o nosso coração se nos isolarmos do mundo, da vida e das obrigações coletivas. Nós nascemos e renascemos para construir na terra um reino em que as leis de amor estabelecidas por Deus são respeitadas. Mas será que é fácil para nós purificar o nosso coração e agir de acordo com esses ensinamentos? Os problemas de toda ordem na natureza, em nosso mundo, partem do coração, que é a fonte da nossa vida moral, dos nossos pensamentos e das nossas ações. É dos pensamentos que brotam as ideias, as obras, as crenças, que irão nos influenciar para o bem ou
para o mal. Importa identificar esses pensamentos, nos deparar com os nossos inimigos internos. E isso irá gerar em nós certos conflitos. São conflitos que todas as pessoas passam, principalmente as que percebem ser preciso reavaliar condutas, pensamentos, conceitos. E nesses momentos, para Deus, nós somos crianças espirituais, carentes de orientação. E Ele nunca deixou a humanidade sem a orientação necessária. Ele envia Jesus para nos orientar os nossos passos. E hoje estamos refletindo sobre esse importante ensino do nosso Mestre, sobre a importância de purificarmos os nossos sentimentos, purificarmos a dureza do nosso coração ante a indiferença ao sofrimento dos mais fracos. Importa analisar se o que nós sentimos, o que pensamos, como agimos, está em concordância com as propostas de Jesus. E por que essas orientações são tão importantes para a nossa vida? Porque todas as vezes que contrariamos as leis de amor estabelecidas por Deus, geramos desconforto em nossa alma, nos sentimos desventurados. E quando nos sentimos assim, nós buscamos respostas. Não estou compreendendo o que está acontecendo em minha vida, a razão das minhas aflições. É o momento em que dizemos: Mestre, me ensina a purificar os meus sentimentos, para que eu possa encontrar a paz dentro de mim. É o momento que nos ligamos a Jesus através da prece. E a prece atrai para junto de nós os bons espíritos, que nos darão a força para combater os sentimentos impuros, os maus pensamentos, que ainda faz parte da nossa vida, e conquistar pouco a pouco a força necessária para nos assemelharmos a uma criança, encontrarmos aconchego nos braços de Jesus e nos colocarmos a serviço de Deus, amenizando as dores e amparando os seres mais frágeis do que nós. E assim, pouco a pouco, a nossa alma começa a impregnar-se de bons sentimentos, que irá se refletir em nossos atos de benevolência. Nós vamos aprendendo a não aceitar o mal, a mentira, a injustiça, a violência. Bem-aventurados os puros de coração, porque eles verão a Deus, nos assegura Jesus. Purificando os nossos sentimentos, nós aprenderemos a ver a Deus em tudo o que nos cerca. A natureza, os animais, as criaturas difíceis que nos desafiam à perseverança no bem, naqueles que sofrem, naqueles que choram, naqueles que erram. E vendo Deus em tudo e em todos, aprendemos a cuidar, respeitar, amar toda a sua criação, colaborando com o Criador no progresso do mundo e dos seres, tornando a terra a morada de espíritos melhores. Com a pureza em nosso coração, nós podemos acender a luz da paz
da fé, da esperança em nós e em torno de nós. E assim nos sentiremos bem-aventurados. E agora, preparados por essa reflexão do Evangelho, vamos fazer a nossa vibração. Unidos a Jesus e aos bons espíritos, vamos direcionar os nossos pensamentos àqueles que convivem conosco, os nossos familiares, envolvendo a cada um com sentimento de amor, de afeto, que possa haver entre nós o respeito, a compreensão, a boa vontade, e assim possamos nos auxiliar uns aos outros, mantendo a harmonia, o equilíbrio e a paz entre nós. Que não nos falte a fé e a proteção do alto. Vibremos. Cada um de nós trazemos alguém em nosso pensamento que sabemos necessitados de auxílio, que nos pediram ajuda. Vamos pensar em cada uma delas com muito carinho, envolvê-las em um abraço fraterno, rogando a Jesus que as nossas energias possam ser utilizadas para que se sintam receptivas ao envolvimento de seus amigos espirituais e assim sintam-se fortalecidas para superar suas dificuldades com bom ânimo, coragem, na certeza de que não estamos sem o amparo do alto. Vibremos. E pedimos por nós, Jesus, ampare o nosso esforço para acolher em nosso coração os ensinos do Evangelho e da doutrina espírita, que nos conforta e nos convida a avançar na senda do progresso, vivenciando a prática do bem e da caridade. Que não nos falte a fé nas leis de Deus, a coragem, o consolo para as nossas dores e a esperança a iluminar a nossa caminhada. Agradecemos por todas as bênçãos recebidas através do amor e da misericórdia de nosso Pai. E assim encerramos esse nosso encontro. Que Deus abençoe cada um de vocês. Que a paz e o amor de Jesus envolva cada coração. E muito obrigada pela atenção.